Jesus, é para você! Com uma salva de palmas, dando aí na sua vida o nosso Deus. Obrigado, pastor. Te abençoe muito. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, que a graça e a paz de Cristo vos seja multiplicado. Amém? Um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite. Meu nome é Vilejan Serafguens. Este é o nome que eu herdei dos meus pais. Mas um dia papai brigou com a gente e eu xinguei meu pai. E papai falou assim: vou deserdar você. E papai não tinha nada, eu falei: pode. Quando tem alguma coisa a gente briga, né? Mas não tem nada, acaba logo com isso. E eu, rebelde na época, acabei trocando de nome e coloquei Menezes Serafim da Costa. Você vê que todos os nomes meus são sobrenomes, não é nome não. E foi assim uma complicação, mas agora, depois que meu pai se converteu, a gente voltou ao processo de voltar ao nome original, que é tudo muito complicado, mas é muito gostoso. Eu sou de Angola, resido no Brasil já há alguns anos, sou casado com Fátima, minha esposa é muito bonita, tenho 3 filhos muito bonitos, e eu também muito bonito, graças a Deus. Querer ficar para trás. Mamãe falou que eu sou bonito. Angola, meu país, fala português, mas além do português nós temos muitos dialetos. E a minha aldeia, a minha tribo fala songo quimbungo. E desde criança eu aprendi a falar o songo e eu canto algumas músicas em songo. Abra comigo em Isaías capítulo 55, versículo 6. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. E mesmo assentados, quero convidá-los a acompanhar a leitura. Leamos a palavra de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque a tua presença salva, a tua presença liberta, a tua presença restaura a alma abatida. Permita, meu Deus, que a tua palavra venha de encontro à necessidade de cada coração nesta noite. Senhor, ao pregar, eu te peço a unção do Espírito Santo. Usa, meu Deus, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lá na minha terra, a reunião de culto às vezes demora 8, 9 horas. E o pastor Vanderlei falou assim: fica à vontade. Mas se eu demorar no Brasil, eu vou ser educado 4 horas. E falando educado, esse negócio de brasileiro ser educado é negócio sério. Um dia, eu fui pregar num congresso, um irmão me deu carona, era 1h da manhã. Chegou em casa, por educação que eu aprendi no Brasil, 1h da manhã, a gente não convida ninguém para entrar. Mas afinal de contas eu estou no Brasil. Eu falei para ele: vamos entrar? Você sabia que ele entrou? 1h da manhã entrou. Eu não tinha sofá em casa.
Ele e a mulher dele assentou num caixote que tinha lá na sala e ficamos conversando. Deu 2 horas, nada de irmão ir embora. Eu falei: Deus, leva o teu servo. Irmão, nada. 2h30. E o homem falando: pastor, que culto. Mas foi tão bom. Era mais ou menos 3:20, o homem foi embora, feliz. Eu pensei comigo: meu Deus, mas que coisa. No outro dia parou um caminhão com sofá na porta da minha casa. Agora qualquer pessoa que eu vejo na rua fala assim: vamos entrar? Você não pense em passar na porta da minha casa. Eu te pego no laço. E é muito gostoso. Irmãos, para mim o Brasil tem sido uma escola onde tenho aprendido a amar e a servir a Deus. Eu louvo a Deus pelos irmãos no Brasil que têm me incentivado, me ajudando cada dia mais. Eu cheguei agora em fevereiro da África, estou voltando em julho para mais uma temporada e nós estamos com o nosso ministério voltado para a África, um continente muito carente. Eu preciso de vossas orações também. Amém? Nesta noite eu vou compartilhar com vocês o meu depoimento, como se deu minha conversão. E a minha visão é de despertar no seu coração a fé que agrada a Deus. Então fique à vontade, você está na casa de Deus. Amém? Através do mover do Espírito, eu tive o privilégio de conhecer o amigo Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador de minha vida. Mas antes de o conhecer, eu vivi no passado a dor amarga de uma vida sem paz, sem alegria, sem esperança e sem segurança. Experimentei tudo isto porque durante muitos anos eu procurei viver a vida segundo a minha própria visão. Motivado pelos prazeres da vida, motivado pelo vício do cigarro, da maconha, da bebida alcoólica, eu fui sendo arrastado por esta correnteza infernal que está arrastando milhares de vidas à destruição. E quando me dei por conta, aos 17 anos de idade, eu estava no alto de um prédio tentando suicídio pela segunda vez. Porque eu havia perdido a alegria de viver. Mas eu acredito que Deus já me protegia, livrando-me de cometer tal loucura. Por isso estou aqui vivo e testemunhando do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Princípios que regem toda a nossa trajetória na face da terra. Mas às vezes o nosso envolvimento com a luta pela sobrevivência, o nosso envolvimento com os desafios da vida nos levam ao total esquecimento da nossa prioridade suprema de vida, que é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. E Deus está perto de você nessa noite. Amém? Deus está perto de você para restaurar tudo que está arruinado em sua vida, porque Deus é poderoso. Eu nasci no interior de Angola, numa família de tradição espírita umbandista. Meus avós foram feiticeiros, e depois que eles morreram, eles deixaram de herança para o meu pai o terreiro. E meu pai então se tornou bruxo lá na nossa aldeia. A nossa casa vivia cheia de gente. Muitas pessoas iam se consultar com meu pai. E papai, durante muitos anos, ele dedicou a vida dele ao ocultismo. Desde criança eu aprendi a invocar os mortos e a eles prestar o culto. Em nosso lar, raramente se falava sobre Deus, e constantemente nós
estávamos envolvidos em rituais, ora em encruzilhadas, em casas de parentes, em terreiros, em cemitérios, em matagais, e o nosso envolvimento com o ocultismo no passado se devia na busca de algo que pudesse preencher o vazio que existia dentro de nós. Eu sei que você sabe disso. No coração de todo ser humano que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, existe um vazio muito grande. E quando o homem percebe o vazio existente na alma, ele tenta preenchê-lo com os prazeres da vida. Mas o vazio que existe em sua alma, a cocaína não preenche, a maconha não preenche, a cerveja não preenche, os prazeres da vida não preenche, porque este vazio tem o tamanho de Deus e só a presença de Jesus preenche. Tudo o que você precisa fazer é conhecer Jesus. Eu não sabia nada sobre Jesus. Eu não sei se você é espírita, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela condena a prática do espiritismo, do candomblé, da magia negra, enfim, de todo o ocultismo, porque o único caminho, a verdade e a vida que conduz o homem a Deus, seu nome é Jesus. E Ele está neste lugar para operar em sua vida. Amém? Quando pequeno, mamãe, ela me ensinou muita coisa, mas duas coisas ficaram marcadas. Porque uma vez mamãe bateu na gente por causa de um negócio de crente. Mamãe me falasse: olha, tem duas coisas perigosíssimas que você não pode fazer no mundo. Primeiro, lê Bíblia. Quem lê Bíblia fica doido. Gente, eu fui tão ignorante que uma vez eu vi um doido, eu pensei comigo: será que esse cara leu Bíblia? Satanás, ele cega o entendimento do homem para que ele não compreenda a vontade de Deus. Mas a Bíblia é a verdade que liberta o homem da mentira, da confusão, da contenda, de todas as amarras infernais. E um dia eu cheguei ao conhecimento da verdade e sou liberto pelo poder da palavra. A outra coisa que mamãe falou, mamãe me disse: nunca entre em igreja de crente. Meu filho, se você entrar em igreja de crente, o espírito de aleluia vai te pegar. Você vai falar aleluia até morrer. Para mim, aleluia era um espírito que os crentes invocavam. E papai bebia muito e ele batia no peito e chegava assim e falava: meu filho, depois que eu morrer, tudo isso vai ficar para você. Sabe o que era tudo isso? Uma casinha de sapé com um punhado de osso de defunto pendurado, que era o terreiro de macumba. E eu olhava para aquela ossada e pensava comigo mesmo: onde eu vou parar com essa ossada? E para o meu pai aquilo era tudo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer o pacto, que é negócio de fechar o corpo. Eu fui levado pelos meus pais e chegamos no terreiro, sobre o som dos atabaques, dos cânticos. Eles começaram a introduzir objetos para dentro do salão. E papai carregava naquele dia um embrulho grande. E chegou perto do mestre de cerimônias, um senhor idoso já falecido. E papai colocou aquele embrulho perto e ele foi abrindo. E eles me levaram, cheguei perto daquele mestre de cerimônia, encostei a minha cabeça no peito dele. E ele estava sentado. Ele pegou a mão dele e colocou na minha testa, rasparam a minha cabeça, prenderam os meus braços atrás. E com uma navalha eles começaram a me cortar. E até hoje meu rosto é todo marcado de navalhas. Meu peito, minha cabeça, de tanto fazer e refazer pactos
mortos em terreiros. Corpo ensanguentado, eu fui levado a fazer promessas. Com as mãos sobre os ossos, eu prometi andar nos caminhos em que os meus avós andaram. Eu prometi praticar todos aqueles rituais que havíamos herdado deles. E o mestre de cerimônia me disse: segundo a sua promessa, você vai ser um homem muito abençoado. E cada osso ali presente representava a presença espiritual de um parente. E fomos vivendo aquela vida. Nós tínhamos uma religião, mas em nossa casa não havia harmonia. Tínhamos uma religião, mas não havia alegria, não havia paz, não existia amor. Papai batia na minha mãe, batia na gente. E aos poucos eu comecei a odiar meu pai. Mas um dia papai, ele tentou ficar rico. Ele adquiriu terras e começou com plantio de algodão. E papai começou a plantar algodão e o negócio do algodão não dava certo. E um dia ele procurou um feiticeiro mais experiente do que ele. E o feiticeiro falou para ele: você tem que enterrar a cabeça de uma pessoa nessas terras. Agora meu pai saiu caçando cabeça de pessoa. Porque tudo que ele queria era ganhar dinheiro. De quem é a cabeça? E um dia meu pai, em conversa com minha mãe, ele alegou a solidão. Disse que estava sozinho lá nas terras e precisava da companhia de um filho. E ele levou meu irmão mais velho. E o meu irmão desapareceu misteriosamente. Olha, só uma mãe é capaz de entender o que eu vou falar agora. Minha mãe emagreceu e ficou muito tempo sem comer. Mamãe só falava em suicidar. Mamãe passou a sofrer depressões. E segundo a versão do meu pai, meu irmão havia sido atingido por um raio e morreu. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Jesus tem vida com fartura para você. Amém? E eu não sabia disso. Durante muitos anos nós mendigamos. E nessa época meu pai, vivendo esse dilema, essa tristeza, ele continuou bebendo e arrumou uma mulher, uma outra esposa, mais nova do que minha mãe. Aqui no Brasil fala avião. Papai arrumou um avião e foi voar. E papai começou a dar uma de garotão, de avião. E foi voando. E minha mãe sozinha, trabalhando, sustentando a gente. Depois que papai saiu de casa, ficou tão bom. Mamãe amorosa, aquele papai que batia na gente, que batia na minha mãe, não estava mais em casa. Mas irmãos, avião cai. Você tem que ter muito cuidado. É melhor você ir de fusquinha orientado por Deus do que você caçar avião. Vá de chevetinho. Vá de canoa remando devagar, que avião dá problema. Avião de papai caiu. E papai voltou para casa mansinho. Passou a minha mãe na lábia. E mamãe ficou melosa com meu pai. Eu falei: mãe, aonde que a senhora está com a cabeça? Papai, de novo, ele vai bater na gente. Mamãe: é teu pai, eu amo ele. Eu falei: a senhora vai apanhar por amor, mas eu não. Mais semanas depois que papai voltou para casa,
Ele continuou bebendo, continuou batendo na minha mãe, e o negócio continuou. E teve um parente da gente que aconselhou meu pai a ser devoto de um santo. Falaram para o meu pai: olha, para mudar tudo na sua família, você tem que ser devoto de um santo. O interessante é que lá na minha aldeia não tem santo preto. Esse negócio de santo preto eu vim conhecer no Brasil. Um dia eu fui ver um santo na igreja católica, São Benedito. Eu cheguei e falei: ei, negão, você está com moral, hein, cara? Lá na terrinha só não apita nada. Mas, irmãos, o ser humano, ele se apega a qualquer coisa. Um dia eu andando ali na rua Curitiba, eu me encontrei com um rapaz com um pedaço de mato na orelha. Eu falei: moço, nasceu um tomateiro na sua orelha. Ele falou: não, é arruda. O ser humano, ele é muito supersticioso, ele se apega a qualquer coisa. E papai apareceu com um santo em casa, bêbado. Ele falou: todo mundo vai rezar. Arrumou um oratório, colocou o santo bom, de primeira, porque é importado, um branquinho. Coisa boa. Selecionado. E papai colocou todo mundo para rezar, mas nem ele sabia rezar. Isso é o pior da história. Ele chegou lá, todo mundo na expectativa de papai ensinar a rezar, e ele fez assim pro santo. Tudo dele era dinheiro. Ele falou: santo, eu tô quebrado. Dá um jeito aí. Tudo bem. O problema é que papai só rezava bêbado. Depois que ele bebia, ele ia rezar. E às vezes ele tirava uns dias que ele ia limpar o santo, dar uma geral, tirar poeira. Mas alguém aconselhou meu pai a colocar uma garrafa de vinho junto do santo. Falaram para ele: esse santo estrangeiro gosta de tomar vinho. Eu nunca vi tanta confusão que o povo arruma. Eu não sei onde que o povo busca gente. Você encontra até encruzilhada, galinha preta com cachaça. Eu não entendo esse negócio. E papai colocou a garrafa de vinho lá no oratório. Eu, brincando, descobri a garrafa de vinho. Eu abri e dei umas bicadas. Na hora da reza, papai viu que o vinho estava sumindo da garrafa. Ele me chamou. Eu pensei que eu ia apanhar. Eu cheguei perto dele, ele falou assim: meu filho, olha que maravilha, o santo está bebendo. Eu falei: pai, mas que santo bonzinho. Falei: papai, mas esse santo funciona mesmo, hein? Papai vivia falando em rodas de amigos, falando que tinha um santo que bebia. Meu santo bebe. Acabamos com a primeira garrafa. Papai colocou outra, e foi rápido. Mas um dia, papai bateu na minha mãe até sangrar. Eu perdi, sabe, eu me descontrolei. Eu entrei no meio da briga, também apanhei. E a partir desse dia eu decidi sair de casa. Eu falei: papai, eu estou indo embora de casa, mas um dia eu volto para te matar, porque eu te odeio. E uma das pessoas que eu odiei, uma das pessoas que eu desejei a morte dela, foi meu pai. Eu fui para Luanda, e como qualquer pessoa sonha, eu também sonho, cheio de sonhos, cheio de ilusões, fantasias. Eu cheguei em Luanda, capiazinho da roça, metido a sabichão. A primeira coisa que eu fiz foi me inscrever num clube. Eu tentei ser jogador de futebol. Aí me chamaram para o teste, joguei 45 minutos. No final o técnico me abraçou, ele me falou: filho, arrume outro negócio. Eu tentei boxe, tentei natação, artes marciais. E em pouco tempo que eu estava ali, eu comecei a ver os meus sonhos se tornando em cinzas. E um dia, brincando com uma turma, uns adolescentes, eles me perguntaram: você já viajou? Eu falei: eu já vim da roça.
O outro falou assim, ele não entendeu. O outro perguntou, você já fez a cabeça? Eu falei, eu já nasci com a cabeça feita, eu nunca fiz cabeça. O outro falou assim, vamos batizar ele? Eles me levaram para um cantão numa tarde. Um pegou numa bucha de maconha, fez um baseado. Eles começaram a fumar e me ofereceram. Eles me falaram que eu ia viajar, ia ver as coisas boas, assim. Eu topei. Eu dei umas tragadas tal no negócio. E fui e fiquei doidão. Depois que eu fiquei doidão, já é bom, eu comecei a andar com aquela turma. Eu procurava eles para ficar doidão, ficar ligadão, viajar. Tudo meu era viajar. Depois que eu me tornei um viciadão, eu procurei aquela turma para me dar maconha de novo. Um deles falou assim, já que você é viciado, arrume um meio de sustentar seu vício. Falei, menino, me dá só hoje, eu só quero hoje. Tudo que eu queria era fumar um baseado de maconha e ninguém queria me dar. E um rapaz, ele me falou assim, olha, eu vou te ensinar como se ganha dinheiro para comprar maconha. Eu saí com aquele rapaz um outro dia, 3h30 da manhã, e fui fazer meu primeiro roubo. Meu primeiro assalto foi galinha. Eu fui roubar galinha. Ô, gente, roubar galinha é complicado. O negócio faz um barulho, faz uma zoeira. Tem que ser rápido. Eu fui roubar galinha. Eu na expectativa vendo o cara entrando lá no galinheiro, eu sou de olho. E com menos de pouco tempo eu saí da sociedade e montei meu próprio negócio de roubar galinha. Aí eu me tornei bom no negócio. E fazia negócio de galinha, tal, comprava maconha. E tinha maconha que dava e sobrava. E comecei a gostar. Um dia eu me envolvi numa briga. E eu quase matei o meu oponente. Eu fui parar na cadeia por tentativa de homicídio. Cadeia, cela de prisão, é sujo demais. Eu fui tratado como um cachorro vira-lata. Fui chutado, pisoteado. E quando saí da cadeia, eu parei de roubar galinha e comecei a roubar coisas importantes. Eu comecei a andar pelas ruas de Luanda armado e me tornei um bandido. Aí eu perdi o controle de quantas vezes que eu fui e saí da cadeia. Eu já estava com idade de servir o exército. Angola vive em guerra há mais de 30 anos. Eu não me apresentei no quartel. Eu comecei a andar pelas ruas com documento falsificado para não servir o exército. E um dia eu pensei comigo, eu vou parar de usar droga, eu vou parar de beber, eu vou parar de roubar, eu vou arrumar, vou aprender uma profissão e quero ser respeitado. Eu arrumei um emprego, fui trabalhar, com menos de pouco tempo que eu estava ali trabalhando, eu estava sem dinheiro e comecei a vender os pertences da empresa, perdi meu emprego. Trabalhei em um outro emprego, também eu perdi. Em um desses empregos em que eu trabalhei, o patrão me deu o apelido de carioca. Todo mundo passou a me chamar de carioca. Carioca, carioca, carioca. E um dia eu parei e falei, por que o senhor me chama de carioca? Ele me disse, eu estive no Brasil, pulei o carnaval lá no Rio, eu vi os carioca malandro que nem você. Ele pegou aquela revista de temporada de carnaval, mostrou para mim. Quando eu bati o olho na revista, eu pensei comigo, eu nasci no lugar errado. Eu tinha que nascer no meio dos cariocas. Eu projetei um assalto, roubei um dinheiro suficiente. Em 83 eu vim pular carnaval no Brasil. Documentos falsos, dinheiro roubado, maconha no bolso. Eu desembarquei no Galeão, no Rio. E fui atravessando o saguão do aeroporto, cheguei no balcão de informações, eu perguntei, menina, onde que é o carnaval? E a menina me disse, ô moço, o carnaval já passou.
Eu falei, eu gastei um absurdo de dinheiro para vir aqui, eu quero carnaval, e não tinha mais carnaval. Aí eu pedi a reserva de um hotel, peguei um táxi, fui parar no Center Hotel, na Avenida Rio Branco. Eu cheguei no quarto do hotel revoltado, eu providenciei uma bebida, fui bebendo. Quando eu virei assim, para o lado esquerdo, tinha um Novo Testamento em cima do criado. Um Novo Testamento, aquele livrinho que os Gedeões Internacional distribuem em hotéis. E tinha aquele Novo Testamento em cima do criado. Eu pensei que era um livro qualquer. E o que me chamou a atenção, na verdade, eram as letras douradas que brilhavam com o reflexo da luz. Até um certo ponto eu pensei que era um pedacinho de ouro que alguém havia deixado lá. Pensei, se alguém deixou, já era. Mas quando dei por conta, não era ouro, coisa nenhuma, não. Era livro mesmo. Quando abri, estava escrito Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei, cruz credo. Esse negócio de crente faz a gente endoidar, não posso ler. Mas eu fui um pouco curioso e eu fui tentar satisfazer minha curiosidade. E no ler o Novo Testamento, eu comecei a gostar da história de Jesus. Eu dormi num hotel, no outro dia acordei, eu fui ler de novo. Primeiro, eu já era ladrão. Segundo, eu não sabia onde comprar o livro. Eu roubei e fugi do hotel. E comecei a andar nas ruas do Rio de Janeiro com o Novo Testamento roubado. Onde eu parava, eu lia um pouco. E o interessante é que horas depois eu me encontro com um pregador, debaixo de um calor fortíssimo. O homem estava de terno e gravata, espumando, parecia um homem revoltado. E ele gritava, arrependei-vos. Sabe daqueles que ficam na Praça 7? Daquele jeito. E o homem falava e falava. Quando eu bati o olho nele, eu pensei comigo, bem que mamãe falou. E o homem pregava andando de um lado para o outro, com a Bíblia aberta, e ele falava, mas daqui a pouco ele maneira. E tinha um rapaz que estava na minha frente, poucos metros, ele pegou um folheto e falou assim, Jesus te ama. Deu para um rapaz branquinho pegou o folheto e foi lendo. Quando chegou minha vez, ele falou assim, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu vou pegar folheto. Eu falei, seu racista, branco igual Jesus ama, que só preto vai para o inferno. Eu falei para ele, olha, se fosse na minha terra, eu ia fazer um picadinho de sua raça. E fui xingando o crente, irmãos. Nunca ninguém na vida havia baixado cabeça para mim. Todas as pessoas com quem eu convivia eram pessoas que brigavam, que gostavam de briga. O crente abaixou a cabeça enquanto eu o xingava. Ele abaixou a cabeça e ficou assim. E eu xingando o crente. Depois que eu conheço a Bíblia, eu descobri um negócio. Crente que é crente não briga. A Bíblia diz que os mansos herdarão. Amém? Crente não é brigão, crente é manso. Amém? Se você é brigão, sai espírito de cachorro. E quando eu fiquei mais calmo, o crente levantou a cabeça e ele falou para mim, se fosse alguns anos atrás, você já teria engolido essas palavras secas. Eu sou de Bangu, eu já puxei cadeia por assassinato. Mas o Senhor Jesus me salvou. Por isso eu prego o Evangelho. Quando ele me falou que tinha matado, irmãos, eu tremi as bases. Eu falei, aonde que eu fui me arrumar? Estou perdido. Eu fiquei olhando assim para ele. Ele era numa sexta-feira, ele me disse, hoje na igreja tem um culto de poder. Assembleia de Deus. Tem culto de poder. Eu não sabia o que era culto de poder. Poder o quê? Culto de poder. E foi falando e tal. Eu falei para ele assim, olha, meu pai é bruxo lá na minha terra. Essa é a nossa religião, então eu sou bruxo. Ele falou, sangue de Jesus tem poder. E ele foi falando os negócios. Eu topei na igreja com ele numa sexta-feira. Dia de ir para a boate, para viajar, fazer a cabeça, dia de tomar todas, dia de ir para o prostíbulo. Eu estava indo para a igreja com crente.
Do centro do Rio até em Bangu são 70 quilômetros. Eu fui pensando, pensei comigo, puxa vida, fui mexer com crente e endoidei. Agora só falta passar para crente. Chegamos na porta da igreja, mal cheguei, comecei a escutar o barulho. Do jeito que mamãe havia falado. Glória a Deus! Aleluia! Eu freiei um pouco o passo e fiz figa. E eu pensei comigo, espírito de aleluia. Meu santo é muito forte para você me pegar. Eu entro na igreja de crente. Sexta-feira, eu não sabia de onde havia saído tanta gente. Igreja lotada, o povo cantava, chorava e ria. Eu pensei comigo, o que esse povo está sentindo? O povo olhava para o teto da igreja e gritava assim: é por isso que eu te amo, Jesus. E todo mundo sorrindo para mim. E eu revoltado. Eu falei para o crente, agora que acaba isso? Eu falei, já está acabando, o negócio nada de acabar. Igual essa reunião. Você é doido para ir embora. E eu estou que falo. E o pessoal cantando, chorando e rindo. Irmãos, tinha um homem do meu lado, parecia que estava chupando cana, sabe? Mas aquele negócio me fazia um mal, ele fazia assim, glória a Jesus. Oh, glória, aleluia. Uma chiação, e eu olhei assim para o crente, me deu vontade de dar um soco nele, e o homem, glória a Jesus. Era o crente chupa-cana. Olhando o crente e laceando, eu revoltado, eu pensei comigo, puxa vida, o que é que eu estou fazendo aqui? E está lá um homem chiando, e como se não bastasse aquela gritaiada toda, tinha um homem na frente, eu estava bem no meio do salão, um homem na frente gritou assim, manda fogo, Senhor! Ah, quando o crente falou manda fogo, irmãos, eu fiquei arrepiado. Eu pensei comigo, aqui vai acontecer suicídio coletivo. Antes que eu morra carbonizado no meio dessa crentada, eu vou embora. Eu vou rachar fora. Eu vou embora, eu vou pegar o primeiro táxi e me mando. Aí eu cutuquei o crente e falei, a que hora que acaba isso? Já está acabando. Eu falei, onde é que é o banheiro? E o crente falou, aqui não tem banheiro não. E tinha. Irmãos, quando Deus resolve agir, não existe figa, não existe preconceito religioso, não existe capetas, não existe demônio que resista ao poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E eu olhando aqueles crentes cantando, gritando, e aquele homem mexeu comigo quando ele disse manda fogo. E eu pensei comigo que eu vou olhar para a porta de trás, eu vou ver a distância que eu estou da porta, porque na hora que tear fogo eu saio correndo. E quando eu fui virar para trás, em vez de eu olhar para a porta, eu não consegui olhar para a porta, sabe por quê? Meu cabelo era Rastafari. Tinha um crente atrás de mim, olhos fechados, ele fazia assim, intercedendo por mim. Eu quando vi aquele negócio acontecendo nas minhas costas, eu xinguei o crente, eu falei palavrão. E no falar palavrão, ele abriu os olhos e falou assim, queima ele, Senhor. Irmãos, eu quase avancei no crente. Eu quase investi um golpe no crente. Falei, queime a sua raça, seu crente.
estava entendendo nada. Eu já estava ali mesmo, eu pensei comigo, eu vou me assentar para ver que fim que isso vai tomar. Eu me assentei, tocou uma campainha e o pastor começou a pregar. O pastor começou a pregar, ele virou e parou em direção da minha ala, onde eu estava sentado. Ele começa a pregação dele, mas daqui a pouco ele começa a falar assim: meu amigo, você que é maconheiro. Eu falei, puxa vida, o que está acontecendo aqui? Você que está cansado de correr da polícia, Jesus trouxe você aqui nesta noite. Você é ladrão, você é mentiroso, você é viciado, você é bandido, você é pecador. Mas no Calvário de Jesus ainda há sangue que purifica pecados. Oh, glória! Aleluia! Eu não vou falar da minha vida. Quando me dei por conta, eu estava chorando. Eu abaixei a cabeça, comecei a limpar as lágrimas. Comecei a comer os crentes, eu estou chorando, não pensei que eu estou fazendo uma crente. Eu fui limpando as lágrimas, então eu queria dizer, eu olhava para o crente, ele está lá. Gente, o crente não está nem aí para você, mas Jesus foi Jesus. Amém? Oh, loucura santa! Oh, glória! E quando eu passo pelo tapete, eu chorando, eu levantei minha mão para recolher na mão. Aquele nada toda correndo para cima de mim, que não vai acontecer do livro. E me levaram para frente. E passou desceu os degraus, apertou a minha mão e ele me disse: você é muito importante para Deus. Eu estava cansado de meu pai, que eu era puro, que eu era um zero da esquerda. Mas um anjo de Deus, ele me disse que eu era importante para Deus. Eles me deram uma dica de presente. E foi através da Bíblia que eu aprendi que o Deus Todo-Poderoso se manifestou na pessoa de Jesus Cristo com o propósito de salvar, libertar, restaurar todo aquele que nele crê. Através de Jesus, você pode conhecer a Deus. E naqueles dias, enquanto eles ministravam, comecei a sentir saudade do meu pai, que eu odiava. E eu falei com o pastor me disse: olha, você precisa aprender a perdoar seus pais. E em 83 eu voltei para casa. E quando eu cheguei em casa, meu pai me viu. Ele me perguntou: você voltou para me matar? Eu disse: não, papai. Eu voltei. Eu voltei. Porque eu preciso do seu perdão, papai. Irmãos, a ausência de Deus no coração humano leva o homem ao desespero, leva o homem à destruição. A ausência de Deus no lar leva a família à ruína, mas a presença de Deus restaura e fortalece a família. Para que a situação da sua família seja transformada, amém? Invoque o nome do Senhor para que a sua família seja liberta pelo poder de Deus. Nos abraçamos, eu e meu pai choramos. Haviam se passado anos. Eu pedi perdão a ele. Eu falei: papai, eu tenho um orgulho muito grande de tê-lo como pai. Eu que era um viciado, ovelha negra da família, desprezado, esquecido. Minha vida estava totalmente mudada pelo poder de Deus. Eu não conseguia explicar o que aconteceu. E meu pai me disse: meu filho, eu vivo triste. Falei: papai, ao que se deve a sua tristeza? Ele me disse: meu santo parou de beber.
Falei, papai, tem quanto tempo que o seu santo parou de beber? Tanto tempo. Falei, pai, tem quanto tempo que eu saí de casa? Falei, pai, quem bebia o vinho era eu. Eu falei, papai, quem limpa a poeira do seu santo? Quem carrega o seu santo? Quem protege esse santo? Falei, papai, eu voltei, porque eu conheço um santo que eu não preciso de protegê-lo, mas é ele quem me protege. Eu conheço um santo que eu não preciso de carregá-lo, mas ele que me carrega, porque ele é poderoso. O santo a quem eu sirvo, o santo que eu adoro, eu não preciso de limpá-lo, mas ele que me limpa, ele que perdoa os meus pecados, ele que me lava com seu sangue. Seu nome é Jesus. Aleluia. Pare de carregar santos, pare de limpar santos, pare de proteger santos, porque existe um santo que pode limpar você, que pode proteger você, que pode livrar você. Ele é Jesus de Nazareno e está voltando com a cura em suas asas. E meu pai falou, menino, você mudou de religião? Eu falei, não, papai, eu mudei de santo. E anos depois meu pai se converteu. Minha mãe também. Meus irmãos. Hoje eu posso falar que eu e a minha família servimos ao Senhor. Precisamos buscar o Senhor, invocar seu santo nome, porque nada mais se pode esperar deste mundo fechado para Deus, um mundo egoísta e por si mesmo endeusado, onde a teoria da ciência evolucionista vem propagando uma ideologia tola e anti-humanista de um mundo sem Deus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a única esperança para a humanidade. Você precisa conhecer Jesus. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos. Eu sei que no coração de todo ser humano existe um anseio por Deus. Esta indagação, esta busca existente na alma humana se deve à própria origem do homem. A Bíblia afirma de que o homem veio de Deus, mas o homem que foi partindo de Adão e Eva, ele foi se desviando para mais e mais longe de Deus. E na medida em que o homem foi se distanciando de Deus, o temor de Deus, o amor de Deus foi se apagando lentamente da alma e do espírito do ser humano. E o homem foi se tornando cada vez mais mentiroso, cada vez mais orgulhoso, cada vez mais avarento, cada vez mais mentiroso, cada vez mais profano, até que o homem chegou na atual condição. Na verdade, o homem é um monstro. O homem sem Deus é um monstro capaz de invadir uma casa e estrupar uma criança de 1 ano de idade. E tudo isso, meus irmãos, expressa a ausência de Deus no coração humano. Eu não sei como está o seu coração. Quem sabe você é uma pessoa que se sente longe de Deus. Você está aqui, mas o seu coração está vazio. Quem sabe você nunca roubou, você nunca usou droga, você nunca bebeu, você nunca cometeu nenhum crime. Mas lá no fundo de sua alma, você sabe que existe um vazio. Olha, tudo isto expressa a ausência de Deus. E Jesus quer preencher o vazio que existe em sua alma. Se você quer receber Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador de sua vida, assim como eu o fiz há 15 anos atrás, você precisa também fazê-lo. Se você já percebeu esse vazio em sua alma, tudo que você precisa fazer é entregar a vida para Jesus. E se você quer entregar sua vida a Jesus, levante uma de suas mãos
nós queremos orar por você. Tem alguém nesta noite que quer entregar sua vida a Jesus? Pode abaixar sua mão, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Pode abaixar sua mão, pode abaixar sua mão. Mais alguém na galeria? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Rapidamente, você que levantou sua mão, saia do seu lugar agora, vem aqui para frente. Quero orar por você. A igreja toda se coloque de pé agora, por favor. Vamos orar por essas vidas, vidas preciosas, vidas que Deus ama. Glória a Jesus. Muitas pessoas vindo pelos corredores. A igreja continua intercedendo agora. Estamos numa batalha, mas a vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Vem agora. Saia do seu lugar. Corra agora. Corra para Jesus. Jesus te ama. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, se você está afastado do Evangelho, venha se reconciliar com Deus, em nome de Jesus. Venha agora. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jovens, adolescentes, adultos, correndo para os pés de Jesus. Jesus Cristo é a única solução de Deus para todo o problema do homem. Não existe outra solução para você. Jesus é a solução. Vem agora. Glória a Jesus. A igreja estende as mãos sobre essas vidas. Muitas vidas vindo. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar, eu sei que Ele pode me salvar. Aleluia. Glória a Jesus. A igreja continua orando, clamando. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, para o louvor da Tua glória, a Tua igreja de mãos estendidas está declarando, ó Deus, que estas vidas estão desligadas de todo envolvimento com o ocultismo. Em nome de Jesus Cristo, tudo que está amarrado, tudo que está aprisionado, acorrentado, destruído, seja restaurado pelo Teu poder. Pai, salve essas vidas, ó Senhor. Escreva seus nomes no livro da vida e cubra-os com a Tua graça, pois a Tua graça é melhor do que a vida. Em nome de Jesus. Amém.